Olá, como estão? Meu nome é Andrei Cassiano, eu sou professor seminarista do IBET do Rio Grande do Sul. Também sou mestre em Direito Tributário pelo próprio IBET. Gentilmente, as professoras Priscila e Neiva me convidaram para gravar a pílula tributária desse seminário 4 do módulo Exigibilidade do Crédito Tributário, que trata especificamente dos meios de exigibilidade da dívida ativa, especialmente a medida cautelar fiscal e os meios de defesa na própria execução fiscal. Eu não tenho a pretensão aqui de esgotar o tema, que obviamente será feito pelos professores palestrantes quando da aula da palestra. A minha intenção é trazer apenas trazer algumas dúvidas, algumas questões relativamente à aplicação da própria legislação e o que vem sendo decidido pelo STJ. Iniciamos então pela medida cautelar fiscal, que é um meio extremamente gravoso, pois atinge em cheio o direito de propriedade do contribuinte, pois o efeito da sua decretação é a indisponibilidade dos bens do sujeito passivo. Como qualquer medida cautelar, a medida cautelar fiscal ela está sujeita aos mesmos requisitos de qualquer medida cautelar, o periculum in mora e o fumus boniores. Relativamente ao periculum in mora, ele está previsto especialmente no artigo 2º da Lei 8.397 de 1992. Já o periculum in mora se encontra no artigo 3º da mesma lei. E vejam o que diz especificamente este artigo. Ele prescreve que a decretação da medida cautelar fiscal deve estar amparada na prova literal do crédito tributário. Aí a questão que surge é: esse crédito tributário é o crédito definitivamente constituído, ou seja, aquele crédito em que houve discussão no processo administrativo, tendo decisão final da qual não caiba mais recurso nessa esfera, ou o simples lançamento da autoridade administrativa antes de efetuado o processo administrativo já é suficiente para a caracterização desse crédito e da decretação da medida cautelar fiscal. Sugiro então que vocês deem uma olhada na jurisprudência do STJ para ver o que está sendo decidido. Com relação ao segundo ponto, nós temos o artigo 4, que refere que a indisponibilidade está adstrita ao valor da obrigação tributária. E aí mais um ponto que surge: essa obrigação tributária se refere ao valor decorrente do auto de infração lavrado ou se refere ao total da dívida que o contribuinte possui com a fazenda? Mais um ponto a nos debruçarmos e verificar junto à jurisprudência do STJ. Outro ponto se refere ao artigo 4º, parágrafo 1º da mesma Lei 8.397 de 1992, que diz que a indisponibilidade recairá sobre os bens integrantes do ativo permanente do sujeito passivo, ou seja, o ativo não circulante. Aí a questão que surge é: pode ser indisponibilizado os bens do ativo circulante em caso excepcional ou é a aplicação literal da Lei 8.397 nesse ponto? Outro ponto também que gera muita discussão e que está previsto no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.397, que autoriza que a medida cautelar fiscal seja também decretada contra terceiros, especificamente o administrador. E o que nós temos visto na prática? Que essa medida cautelar fiscal não tem sido estendida apenas ao administrador, mas também para os casos de grupos econômicos. O que são grupos econômicos? São grupos formados por mais de uma empresa em que existe um controle único, ou seja, as decisões são tomadas por apenas uma empresa integrante desse grupo econômico. E esses grupos econômicos, eles podem ser grupos econômicos de direito, aqueles que são formalmente constituídos na forma da lei, e os grupos econômicos de fato, que são apenas aquelas empresas que se unem sem um contrato especialmente firmado para esse fim, mas que estão sujeitas a um controle único. E aí surge esse ponto que é importante, que a gente tem visto muito na jurisprudência. Estando uma dessas empresas em débito com a Fazenda Nacional, podem as demais empresas ser responsabilizadas pelo débito dessa empresa? Pode a medida cautelar fiscal ser decretada
contra todas essas empresas, mesmo o débito sendo de uma empresa, essas empresas elas não possuem personalidades jurídicas distintas? O artigo 124.1 do CTN e o artigo 135 do CTN, por exemplo, eles preveem essa hipótese? É possível redirecionar com base nesses dispositivos? Não havendo uma previsão específica na lei complementar sobre a responsabilidade dos grupos econômicos, pode-se valer a Fazenda desses dispositivos específicos? Relativamente a um tema recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6284, que tratava especificamente da responsabilidade do contador pelos débitos do seu cliente, pelos débitos do sujeito passivo. O STF, nessa oportunidade, decidiu que a responsabilidade tributária se dá exclusivamente nos casos previstos em lei complementar. E como inexiste no CTN ou em qualquer outra lei complementar a responsabilização do contador pelos débitos do seu cliente, o sujeito passivo, foi reconhecida a inconstitucionalidade dessa previsão. Nesse caso, para os grupos econômicos, haveria necessidade, então, de termos uma previsão específica na lei complementar autorizando a responsabilização dos grupos econômicos? A ausência dessa lei complementar torna inconstitucional qualquer decisão que venha a assim proceder? Outro ponto, se entender que a lei complementar que o Código Tributário Nacional não é suficiente para caracterizar essa responsabilização, a responsabilização dos grupos econômicos pode se dar com base no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a desconsideração da personalidade jurídica nos casos ali descritos. Outro ponto, se é possível a responsabilização com base no artigo 50 do Código Civil, tal responsabilização depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil, e tal ponto é muito sensível e de extrema relevância, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, as turmas que julgam a matéria de direito público tributário, têm divergido. Uma turma diz que há a possibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e outra turma diz que não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica através desse incidente. Outro ponto importante que devemos estar atento nesse seminário é se para a responsabilização do sócio-gerente ou administrador, com base no artigo 135.3 do CTN, também há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, se a responsabilidade tributária equivale à responsabilidade prevista no Código Civil, que pressupõe a instauração desse incidente, ou se a execução fiscal, a responsabilização tributária no seio da execução fiscal independe do incidente, ela se dá de forma direta, apenas pelo simples requerimento da Fazenda e o deferimento do juízo da execução fiscal. Outro ponto que temos que estar atento em relação à indisponibilização de bens é aquela determinada quando a execução fiscal já está ajuizada, o contribuinte foi citado e não foram apresentados bens em garantia da execução fiscal. Aquela indisponibilidade expressamente prevista no artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Sempre que o contribuinte não apresentar bens, está facultado à Fazenda requerer a indisponibilidade dos bens, medida que poderá ser deferida pelo juízo da execução fiscal. Questão importante é se a indisponibilidade do artigo 185-A do CTN depende do prévio esgotamento das diligências necessárias à localização de bens em nome do contribuinte, o que quer dizer, a Fazenda tem que ter realizado todas as diligências necessárias para requerer a indisponibilidade, ou não é necessário a realização de tais diligências? Para isso, eu indico que vocês pesquisem no site do Superior Tribunal de Justiça os recursos repetitivos, que temos um recurso repetitivo tratando especificamente desse tema. Saindo da questão da indisponibilidade, seja por medida cautelar fiscal ou a requerida na própria execução fiscal, nós temos então os meios de defesa do contribuinte
a serem apresentados na execução fiscal. E temos dois principais meios de defesa, um típico, que são os embargos à execução, e um atípico, que é a exceção de pré-executividade. Com relação aos embargos à execução fiscal, cujo trâmite está regulado na Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execuções Fiscais, há uma previsão específica dizendo que os embargos à execução somente serão admitidos se o juízo estiver garantido. Aí a questão que surge é, o juízo ele deve estar integralmente garantido? A garantia parcial da execução fiscal permite o ajuizamento dos embargos? Ou até mesmo a execução fiscal sem garantia, na hipótese de que o contribuinte não tenha nenhum outro bem, permite que sejam ajuizados os embargos à execução fiscal? Ou o contribuinte, nesse caso, deve se valer de outra medida, como a ação anulatória, por exemplo? Outro ponto importante relativo aos embargos à execução fiscal e que deverá ser tratado nesse seminário é se a simples oposição dos embargos por si só já tem o condão de suspender a execução fiscal, ou se aplica subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais o artigo 919 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que o efeito suspensivo dos embargos à execução depende da presença do fumus boniuris e do periculo in mora e do juízo estar integralmente garantido. Ou se é possível, a partir da Lei de Execuções Fiscais, depreender através de uma interpretação sistemática se esse efeito suspensivo já é automático nos embargos à execução fiscal. Também temos um recurso repetitivo do STJ tratando especificamente dessa matéria. Com relação à exceção de pré-executividade, que é uma forma atípica de defesa na execução fiscal, é importante destacar que essa exceção ela é apresentada nos próprios autos da execução fiscal e não depende de qualquer garantia, utilizada basicamente para fazer frente a questões conhecíveis de ofício pelo juízo, como legitimidade passiva, decadência, prescrição, conforme a súmula 393 do STJ. E com relação à exceção de pré-executividade, também temos alguns pontos que temos que destacar. O primeiro deles, é possível apresentar exceção de pré-executividade questionando especificamente a inconstitucionalidade na norma em que se baseou o lançamento? Por exemplo, o tema 69, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, em que foi definido que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Se eu tenho uma execução fiscal exigindo PIS e COFINS sobre o ICMS, e essa execução fiscal está ajuizada, pode o contribuinte comparecer por meio de exceção de pré-executividade, pleiteando a exclusão desses valores do valor executado? Ou essa providência depende de dilação probatória, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade? Outro ponto importante relativamente à exceção de pré-executividade é se a simples interposição, a simples oposição da exceção de pré-executividade tem o efeito de suspender a execução fiscal. E se não tiver o efeito de suspender a execução fiscal, é possível o contribuinte requerer na própria exceção de pré-executividade o deferimento de uma tutela de urgência, por exemplo, pretendendo que se suspenda a execução fiscal? Outro ponto importante também é se matéria já decidida em sede de exceção de pré-executividade pode ser reiterada nos embargos à execução, ou tal matéria está cobertada pela coisa julgada? Basicamente são esses os pontos que eu queria trazer para vocês, para fins de reflexão e para meditarmos na elaboração dos seminários e para discutirmos na próxima aula do seminário, né? Então eu agradeço a oportunidade ao IBET e desejo bons estudos a todos.